Olá, sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios que envolvem razão. Daqui a pouquinho. Bom, então o primeiro exercício, ele dá essa tabela aqui, em que ele dizia assim, aqui a gente tem nessa coluna meninos e meninas, e aqui nessa outra a gente tem os turnos, manhã, tarde e noite. Aí ele pedia assim, ele pedia a razão entre o número de meninos e o número de meninas, dos 3 turnos e depois do total, juntando os 3 turnos, tá? Como que a gente faz isso? Uma coisa muito importante aqui é observar como que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó, a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Se fosse a razão entre o número de meninas e o número de meninos, seria diferente, tá? Então, ó, como é que a gente faz? Amanhã, meninos 15, meninas 21. Então, a razão é 15 sobre 21. Essa fração dá para simplificar, dá para dividir por 3, numerador e denominador. Então, é a mesma coisa que 5 sétimos. Beleza? Se fosse a razão entre meninas e meninos, seria 7 quintos. Essa fração ia se inverter. Beleza? Turno da tarde, 16 sobre 20. Aí aqui só seguir, né? Tudo muito parecido. Ó. 16 sobre 20 dá para simplificar por 4 em cima e embaixo. Então vai ficar 4 quintos. E à noite, 14 dividido por 25. 14 dividido por 25. Essa fração não dá para simplificar, né? Porque os divisores do 14 são... Os divisores primos aqui são 2 e 7. E do 25 só o 5, né? Então não dá para simplificar essa fração. E a D, a gente vai ter que somar todo mundo aí, né? Ó, aqui dá 30, 45 dividido por... Aqui dá 45 com 21, 66. 66. A gente consegue simplificar por 3, né? Que vai dar 15 sobre 22. Ok? Um exercício 5. Ele dava essas duas figuras aí, né? São 2 quadrados. E ele pergunta algumas razões aí em relação a essas figuras. A primeira que ele pergunta é a razão entre a medida do lado da figura 1 e o lado da figura 2. Lado da figura 1, 20. Lado da figura 2, 50. Então, letra A, a gente tem 20 sobre 50. Que é a mesma coisa que 2 quintos. Né? Dá para simplificar por 10. Numerador e denominador. Letra B, ele pergunta a razão entre o perímetro. Novamente, ele pergunta da figura 1 sobre a figura 2. Né? Relembrando que é o perímetro. O perímetro de um polígono aqui vai ser a soma de todos os lados. Né? Então, como a gente tem 4 lados aqui, são 2 quadrados, né? 4 vezes 20, 80. Então, aqui a gente tem 80. E aqui a gente tem 4 vezes 5, 20, 200. Então, a razão entre os perímetros. Aqui dá para simplificar também. A gente consegue simplificar numerador e denominador por 40, né? Que aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. A razão é a mesma, né? 2 quintos. A mesma que a dos lados. E, para finalizar, é a razão entre as áreas. Então, a área aqui desse, relembrando a área do quadrado, basta multiplicar os lados. Então, 20 vezes 20, a gente tem 400. E 50 vezes 50 é 2.500. A gente aqui também consegue simplificar, né? Já dá para simplificar esses 2 zeros aqui, ó. Então, a gente vai ter 4 sobre 25. Ok? Em estudos posteriores, a gente vai ver que esses números não foram por acaso, tá? Se vocês observarem aqui, inclusive, ó, 4 sobre 25 é a mesma coisa que 2 quintos vezes 2 quintos, tá? Mas isso é para um outro momento, ok? Bom, galera, então para a gente finalizar a aula de hoje, exercício 6, que ele diz que foram colocadas na balança em 2 caixas, uma pesou 800 gramas e a outra pesou 2 quilos. Aí
ele pergunta qual que é a razão entre o peso da caixa A e o peso da caixa B. Primeira coisa, não é 800 dividido por 2. Por quê? Porque aqui a gente está falando de duas unidades de medida diferentes, né? A gente está falando de gramas e de quilogramas. Então, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente transforma esse em quilogramas, e aí divide, ou transforma esse em gramas e divide. Aqui eu vou fazer as duas coisas, tá? Vou chamar aqui de 1, maneira 1, e aqui a 2, tá? Mas claro que na hora de resolver o exercício desse, não precisam fazer as duas, né? Vocês escolham a que parece mais simples, por exemplo. Nesse caso aqui é mais simples transformar essa em gramas, né? Mais tranquilo. Eu até vou começar por isso, tá? 2 quilogramas, como é que a gente transforma em gramas? Cada 1 quilograma são 1000 gramas, né? Então aqui é 2.000 gramas. Então a gente tem 800 dividido por 2.000. Ok? A gente consegue simplificar dois zeros, ó. Então a gente tem aqui 8 sobre 20. E 8 sobre 20 a gente consegue simplificar por 4. Né? Dá para dividir o 8 e o 4, a gente consegue, o 8 e o 20, desculpa, a gente consegue dividir por 4. Que vai ficar 2/5. Ok? Bom, agora a segunda forma eu já sei o que vai acontecer no final, né? Mas vamos ver o processo como é que funciona. 800 gramas não chega a dar 1 quilograma, né? Então como é que a gente transforma isso? Como é que a gente escreve 800 gramas em quilograma? Ele fica assim, né? 0,8 quilogramas, tá? E aqui a gente tem, agora sim, 2, né? 0,8 dividido por 2. Beleza? Ficou diferente, né? Aqui é 2/5, mas aqui basta a gente ver por quanto tem que multiplicar isso para resultar em 2/5. Bom, para ficar 5 aqui no denominador, basta multiplicar por 2,5, né? Então, se a gente multiplicar por 2,5 no numerador e no denominador, a gente vai obter 2/5. Então, independente da maneira que você escolha para resolver, o resultado vai ter que ser o mesmo. Beleza? Por hoje era isso. Nas próximas aulas a gente vai falar de proporção, depois de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E isso é muito importante para a gente poder falar de regra de 3. Ok? Bons estudos e até a próxima!